Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Estamos agora para terminar o nosso livro de Gálatas. 6 capítulos que nos mostraram que hoje precisamos defender, não somente uma fé, mas defender mais ainda a graça de Deus. Claro que a graça de Deus não precisa de defesa, mas eu estou falando em termos como tem sido diluída a graça de Deus e muitas vezes trocada esta graça por esforços ou por exigências da religião. Claro que você sabe que a religião ela é bem estruturada, ela exige, ela coloca, ela separa, e separa no profano e o sagrado como se tudo fosse contaminado por Satanás, no sentido de que eu não posso olhar, ver ou usar, como dando a entender uma falta de discernimento. E muitas vezes nós não enxergamos o poder da cruz, do que podemos e que devemos fazer segundo a nossa natureza de cristão, gerada pelo Espírito Santo. Mas falar do Espírito Santo, do novo nascimento, seria muito longo. Mas vamos ver agora, então, o que nós temos para aprender com relação ao capítulo 6 de Gálatas. Vamos lá? O capítulo 6 é bastante interessante, porque já nos finalmente Paulo vai nos ensinar algumas coisas interessantes. Vamos explorar este capítulo e vamos destacar alguns temas principais e aplicações práticas para a vida cristã. Então, muito obrigado por você estar aqui, compartilha este vídeo. Sempre insisto na necessidade de expor a palavra de Deus e eu tento fazer isso, por isso que eu te convido assinar o canal, a vivenciar a nossa live sempre que tivermos, visitar o nosso site teologiadaz.com e nossos cursos que estão sempre postados aqui nos comentários para você adquirir e também nos ajudar a desenvolver outros cursos. Falamos muito sobre a escrita de Paulo para as igrejas da Galácia, no sentido das questões de liberdade cristã e a adversidade ou a polarização que é colocada no legalismo e a vida no espírito. A vida no espírito, e isto nos leva a entender que todo cristão nascido de novo, isso é importante, é uma pessoa espiritual ou que é espiritualmente cristão. Já você deve ter sentido, ouvido ou até falado, olha, eu estou pouco espiritual hoje. O culto não foi espiritual. Esse pastor é espiritual. Não há como medir a espiritualidade. Não é quem grita mais, quem dança mais, quem canta mais, quem estuda mais. Nós não temos condições de observar e catalogar ou medir a espiritualidade cristã. É isto que o legalismo faz, uma tentativa de colocar um termômetro de espiritualidade. Não é possível isso. Nós temos que entender que nós estamos nos desenvolvendo cada dia mais e sendo cada dia mais parecido a Jesus. Não porque eu estou obrigado por leis. Por exemplo, você não fala a uma criança recém-nascida, olha, agora você está obrigado a ir na geladeira e pegar o leite. Não, você não faz isso. Você vai trabalhar com essa pessoa. Ou melhor, com essa criança, você vai ajudar. Muito bem, então isso você faz com um recém-nascido na vida cristã. E você dá leite e depois papas e depois comida como todo adulto à medida que vai desenvolvendo-se.
E cada vez ele vai sendo independente. Você não precisa, agora com 25, 30, 50 anos, você não precisa de que alguém te diga o que é bom e o que é ruim. Você já sabe. E agora você conhece a palavra de Deus e você pode descobrir as orientações que ela tem para a sua vida e como praticá-las. E assim você vai desenvolvendo a vida cristã. O legalismo passa, então, a colocar regras. Para você ser isso, você tem que ter determinadas exigências. Para você conseguir isso, você precisa ter determinados jejum, determinados dons, enfim. Mas é muito cuidado com essas exigências. O capítulo 6 começa com um pedido, a restauração mútua. No capítulo 6, de 1 a 5, pede que se alguém é surpreendido em algum pecado, veja bem o que Paulo, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Eu não sei se essa frase, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, a mim me soa como um sarcasmo, isto é, dizendo, olha, você está falando tanto de legalismo, tanta coisa de fazer, não fazer, de celebrar dia de festa, então já que são tão espirituais, a melhor espiritualidade que você tem que mostrar é restaurar essa pessoa. Tá? E, ao mesmo tempo, ter cuidado para que você não caia nisso. Então, Paulo instrui os cristãos a restaurar aqueles que caíram em pecado, e esta restauração deve ser feita com mansidão e humildade. Isso reflete a necessidade da compaixão, em vez de julgamento. A restauração, então, deve ser feita com cuidado e amor, lembrando que todos nós somos suscetíveis a falhas. Então, nós somos chamados ao autoexame e à responsabilidade pessoal. Esse é o importante desta carta, de que cada pessoa examina suas próprias ações e carrega suas próprias cargas. Isso envolve uma autoavaliação. E uma autoavaliação honesta, sem se comparar com os outros. Sempre nós nos comparamos com alguém que nós não gostamos ou com alguém que nós achamos que poderia ser imitável. Por quê? Porque ele é falho, mas nosso modelo para imitar é Jesus. Nosso modelo para imitar é a forma como Jesus se relacionou com as pessoas e, principalmente, com as pessoas que a sociedade considerava inferior. Carregar os fardos uns dos outros é um chamado aos cristãos a apoiar a todos, especialmente quando há dificuldade. Aqui se refere a estes cargos da vida, naturais do ser humano. É como se alguém vá para o exército e recebe alguns materiais, um fuzil, uma mochila, sei lá, e ele tem que carregar. Então, as pessoas precisam ajudar a usar esses elementos. Ele tem um treinamento. Então, é isso que Paulo ensina. Ajude, treine para que ele carregue, entendeu? Então, a importância de que cada pessoa examine sua própria ação e carregar sua própria carga. Tá? Então, isso envolve uma autoavaliação. Então, carregar o fardo uns dos outros é porque você primeiro se autoavaliou. E você agora, autoavaliado, sabendo que você não é melhor do que o outro, você vai ajudar em tempo ou vai auxiliar em tempo de dificuldade. É uma maneira prática de cumprir a lei de Cristo, que é o amor. Esse apoio mútuo fortalece a comunidade e promove a unidade. Então, restaure com mansidão, carregue os fardos e tenha o autoexame. 3 coisas que Paulo ensina neste texto. Tá bom? A partir do versículo 6 a 10, nós temos é chamado muitas vezes de semeadura e colheita. Geralmente, esse texto é usado para um montão de coisa. Qualquer coisa que aconteça é porque ele plantou assim. Mas esse texto, embora um princípio bíblico, não está falando especificamente porque eu deixei de comprar em um lugar, ninguém vai comprar no meu armazém, por exemplo.
Não é isso. Aqui veja bem o que está sendo instruído, ele está semeando, instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem instrui. Paulo está ensinando que quem está semeando, por exemplo, vamos dizer, eu sei que eu não estou cobrando por este ensino, mas se eu faço o trabalho, né, e até vou aproveitar de colocar o Pix, né, mas se eu estou trabalhando, instruindo na palavra, então você que está aproveitando no bom sentido deste momento, você deveria me abençoar com todas as coisas boas que você tem. Que pode ser, não necessariamente dinheiro, pode ser oração, apoio emocional, motivação, fazer os comentários embaixo, clicar, assinar o canal. É brincadeira? Parece que é brincadeira, mas é uma realidade. Então, você está sendo instruído na palavra, partilhe das coisas boas. Então, por isso que Paulo vai ensinar que não é só o pastor, não é só, mas há muita gente que compartilha a palavra com você, ensina você. Essas pessoas precisam, de ser abençoados por você. E não estou falando, como disse, financeiramente, porque aqui não fala sobre dinheiro. Por isso que Paulo diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia pela sua carne, da carne escolherá a destruição, mas quem semeia por Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E a vida eterna, sempre vou bater a tecla nisso, de ponto, a vida eterna não é vida após a morte. Leia lá, João capítulo 17, versículo 13, diz, e a vida é 13, 4. Os 4 primeiros versículos, na oração sacerdotal de Jesus, diz, e a vida eterna é esta. E aí define o que é vida eterna. Que para mim é o ponto de partida daquilo que é conhecido lá em João capítulo 3, de novo nascimento. Então, a partir de conhecer Deus e a Jesus, nós temos a vida eterna. Paulo, então, incentiva os cristãos a apoiar aquele que os instrui na palavra. Isso pode incluir diversas coisas. O financeiro pode ser reconhecimento a essa pessoa, a gratidão, assim refletindo um ato de gratidão e apoio mútuo na comunidade de fé. Convida Paulo a persistir no bem. Paulo encoraja os crentes a não se cansarem de fazer o bem. Muitas vezes, os frutos do nosso trabalho não são imediatamente visíveis, mas somos chamados a perseverar, confiando que a colheita virá no tempo certo. Eu tenho tido agradável surpresa de pessoas que me dizem, puxa, me ajudou aquela pregação, aquele estudo. Olha, agora eu preciso que você me ajude nisso, porque eu sei que você pode me ajudar. Enfim, reconhecimento. Então, e que não se dá, como já insisto, não somente financeiro. Ele pede fazer o bem a todos. Paulo destaca a importância de fazer o bem a todos. Então, neste texto, até o versículo 10, Paulo convida a partilhar as bênçãos. Ele fala dessa semeadura e a colheita, mas eu volto a insistir, tenha muito cuidado com usar esse texto para toda a vida, todas as coisas, porque nesse caso nós vamos entrar em um sistema budista, da reencarnação ou do budismo, né, que você vai ter. Você tem que dominar o seu corpo, o seu mundo, para poder ter melhores resultados. Você tem que ser bonzinho. Então, vamos examinar com calma este princípio da colheita, semeadura e colheita. Porque se eu semeei antes de Jesus coisas erradas, em Jesus, tudo isso já foi cancelado, foi morto, enterrado, e agora é nova vida.
Então, tenha muito cuidado. E lembre-se que Paulo está falando a uma igreja cristã, a uma comunidade cristã. A partir do versículo 11, 16, Paulo novamente vai falar agora aquilo que ele vem falando muito nas suas escritos, a glória-se na cruz de Cristo. Para Paulo, ele diz, veja com que letras grandes estou escrevendo do próprio punho, que desenha causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a ser circuncidados. Então, aqui está o que Paulo vai atacar com a defesa da cruz de Cristo. Por isso ele fala, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser crucificado, ou não. Ou de nada vale ser circuncidado, desculpa, ou não. O que importa é ser nova criação, uma nova obra feita de novo. Então, o que importa é nascer de novo. Tá? E isso não vem de você nem de cada um de nós. É uma ação do Espírito Santo. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus, que, na minha perspectiva, esse Israel de Deus é a igreja. Então, gloriar-se na cruz, Paulo faz o contraste para que aqueles que se gloriavam em práticas externas, como a circuncisão, com a verdadeira glória encontrada na cruz de Cristo. Então, Paulo diz, olha, a circuncisão, as regras, a lei, nada valem. Gloriar-se na cruz de Cristo é o melhor. Ele rejeita qualquer forma de vanglória humana e exalta a cruz como o único motivo de orgulho, pois é através dela que recebemos a salvação. A nova criação é em Cristo. Paulo afirma o que realmente importa não são os rituais externos, mas ser uma nova criação em Cristo. Paulo, nós temos que entender que na teologia paulina, ele usa bastante esta ideia de em Cristo. Em Cristo sendo a base também, e em outros lugares, como eu estar inserido dentro do corpo de Cristo. Então, a ideia de Paulo é que nós somos enxertados, inseridos para este corpo. Este corpo, então, vai estar em grande transformação, porque este corpo, o corpo de Cristo, é a nova criação, onde Deus habita, a igreja. No capítulo 6, versículo 14 a 18, em 2 Coríntios, Paulo fala sobre isto, né, que nele, né, no templo, Deus habitará. E no texto anterior ele diz, olha, vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Vós sois o templo. Não fala vós sois os templos. Ele fala de um templo. Esse templo é a igreja. E nele habitarei, e nele andarei, nele, nesse corpo viverei. Então, gloriar-se na cruz de Cristo também nos conduz a entender essa nova criação. E Paulo termina aos poucos, vai concluindo, desejando paz e misericórdia, pronunciando uma bênção de paz e misericórdia sobre todos os que seguem esta regra, viver como uma nova criação em Cristo, sobre o Israel de Deus, referindo-se, como já disse, à igreja e àqueles que são verdadeiramente de Deus pela fé em Cristo. Gloriar-se na cruz é centrar sua vida e sua identidade na obra de Cristo, não em realizações pessoais ou rituais externos de cumprir leis. Eu estou indo ao monte orar, eu estou fazendo jejuns, são importantes, sim, mas isso não é razão de gloriar-se. A minha glória tem que ser a cruz. E viver, então, porque estou na cruz, ou vivendo pela cruz, uma nova criação em Cristo, deixando para trás as coisas antigas, a maneira de viver. Desejando às pessoas a paz e a misericórdia,
Isso que uma nova criação deseja para as pessoas. Viver em paz e estender a nossa misericórdia aos outros, especialmente aos que seguem a mesma fé. Então, Paulo não exclui as outras pessoas não membros da comunidade. Paulo, nesse momento, está dando a prioridade pela circunstância que a igreja estava vivendo no contexto histórico. A inflação também existia nesse tempo, pobreza também existia, e Paulo, então, chama a essa reflexão de apoiar a essas pessoas. Paulo, 17 e 18, versículos 17 e 18, ele conclui fazendo um pedido ou fazendo uma solicitação. Sem mais, estou terminando a carta, diz Paulo, que ninguém me perturbe, pois trago ao meu corpo as marcas de Jesus. O que significa isso? Né? Ele continua dizendo, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. As marcas de Jesus, possivelmente, se refere às cicatrizes e sofrimento que ele suportou por causa do Evangelho. Essas marcas são evidência de seu compromisso, de identificação com Cristo. A bênção de graça, Paulo conclui com a bênção de graça sobre os irmãos. A graça de Jesus é um tema central na teologia paulina, enfatizando a misericórdia imerecida e o favor de Deus. Então, as marcas de Jesus é estar pronto para sofrer por causa de Jesus, por causa de Cristo, não por causa dos meus erros. Reconhecendo que essas marcas são evidência de uma vida dedicada a Ele. Então, as marcas de Jesus estão em muitos lugares, né? Pessoas sendo perseguidas porque mantêm a sua fé, pessoas até morrendo, pessoas sendo até apedrejadas, xingadas, enfim, são marcas de Jesus. Mas agora, os meus erros, né, porque eu roubei, eu fiz fofoca, essa não é marca de Jesus, tá? Então, se alguém me faz sofrer porque eu fiz algo errado, porque eu fiz, não é a marca de Jesus. A marca é Jesus, a mesma coisa que Jesus fez e foi perseguido. Então, quando eu vou ajudar os necessitados, quando eu vou ajudar as minorias e as pessoas falam, não, você é isso, você é aquilo. Não se sinta rejeitado. Sinta-se parte de que alguém também aconteceu e você está num bom grupo, os seguidores de Jesus. As marcas de Jesus nos convidam, então, a estarmos prontos para sofrer por Ele. Então, temos vários temas principais, ou alguns, pedidos de apoio, restauração, retribuir a bênção daquele que ensina, gloriar-se na cruz de Cristo e a bênção final que Paulo dá a todos. Né? Agora, cabe a mim e a você perguntar, né? Como eu vou restaurar as pessoas na minha comunidade, como vou poder ajudar aquele que está semeando na minha vida diária, né? Como a graça de Deus pode ser mais evidente na minha vida, enfim. Então, isso é, rapidamente, terminamos o livro de Gálatas, e eu te convido a participar da minha comunidade. Aí está, aqui nos comentários, novamente, vamos deixar esse endereço. Temos uma comunidade no WhatsApp, não é de debate, mas para você receber informações devocionais, enfim, tudo aquilo que você pode te ajudar ou te pode ajudar na vida cristã. Tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, e eu espero que você, mais uma vez, eu peço a você, compartilhe nosso canal, este vídeo, para que assim as pessoas tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais da graça de Deus e da prática do Evangelho. Que Deus te abençoe, um grande abraço, e até a próximo encontro, próxima live, próxima aula, como você queira chamar, e que Deus te abençoe.